Olá, internautas do J+, hoje a coluna em vídeo e com um convidado. Eu estou aqui com o Etel Jacomel, ele que é presidente do PSL de Canoinhas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o sucesso do partido nessas eleições. Um partido que era considerado nanico, agora ganhou uma dimensão bastante intensa com a eleição tanto para a Assembleia Legislativa aqui em Santa Catarina, como para o governo, né? Elegeu o governador comandante Moisés, quanto no cenário nacional também com uma ampla vantagem no Congresso Nacional e, claro, com o presidente Jair Bolsonaro. Seja bem-vindo então ao J+, né? A minha coluna no J+, Jacomel. Dinei, olá internautas, é um prazer estar aí com vocês conversando e trazendo um pouquinho da nossa expectativa agora nesse novo momento do Brasil e também de Santa Catarina. Jacomel, vamos por partes, né? Vamos falar primeiro da presidência da República, depois a gente fala do Estado. O Bolsonaro já no domingo mesmo começou a falar sobre como que seria a formatação do governo dele. A gente já teve anúncios de vários ministros, né, ao longo dessa semana. Agora há pouco, né, a gente está gravando esse programete aqui na quinta-feira de manhã. Agora há pouco a gente soube que o Sérgio Moro vai assumir então o Ministério da Justiça, que vai ser um super ministério, vai englobar outras pastas, né? O que você está achando aí desses primeiros dias de anúncios de governo? Muito bem, Dinei. O que nós sentimos no primeiro momento iniciamos lá com aquele discurso muito forte dele que ele fez já a partir do momento do resultado final da eleição. É a questão dos 3 pontos que eu considerei primordial, que é a questão do respeito à democracia e à Constituição, o respeito também pelos poderes constituídos e, em termos administrativos mesmo, a ideia dele de alterar o Pacto Federativo, que na minha opinião realmente é o gargalo do país aí, em termos de administração, deixar que as prefeituras administrem os recursos mais diretamente. No que diz respeito aos primeiros dias aí, das informações, dos posicionamentos, eu acho que está vindo na linha que o Bolsonaro se propunha, né? Buscando pessoas bem relacionadas com ele, também pessoas técnicas e atendendo alguns desejos da população. O caso específico do juiz Sérgio Moro, que é unanimidade no Brasil hoje como uma pessoa de destaque, de caráter, de personalidade, e ele chama para perto de si. Acredito que vai ter muito para somar, e os nomes anunciados oficialmente até agora são nomes fortes de pessoas que têm interesse e realmente vão trabalhar. Por enquanto o Bolsonaro vem vindo na mesma linha que ele se propôs e foi por isso que ele ganhou a eleição, no meu entendimento. Certo. Falando na questão estadual, ao contrário do que a gente está vendo no cenário nacional, o comandante Moisés não anunciou nenhum nome por enquanto, né? Está ainda em reuniões e fazendo articulações. Como é que você está acompanhando esse processo? Até porque você tem contato com o pessoal que está auxiliando ele, né? A posição do comandante Moisés é exatamente antagônica, né? É contrária à posição do Bolsonaro, que vinha aí com uma perspectiva de vitória bastante grande já há bastante tempo. Então nós entendemos que as negociações, as conversas, os acordos já estavam sendo feitos anteriormente. O caso do comandante Moisés, o nosso governador eleito, já é bem diferente, né? Nós tivemos aí uma grata surpresa com a sua colocação no segundo turno. Trabalhamos para isso, evidentemente, mas os índices não davam essa possibilidade no primeiro momento. Para o segundo turno já foi muito mais aceita a posição dele, até porque por causa do novo, da ideia da alteração. E então nós entendemos que esse momento é muito delicado para montar o grupo todo da administração. A gente tem feito contatos, as pessoas têm nos colocado para que tenhamos calma, pedir para a população que tenha calma, que tenha tranquilidade, para que seja feito de uma forma muito clara, muito transparente. Mas o que eu digo para você, Dinei, e digo também para os internautas, o que nós estamos entendendo é que a posição do comandante Moisés e da sua equipe vem na mesma direção do que foi pregado pelo Bolsonaro, com pessoas técnicas, pessoas relacionadas com os setores onde vão trabalhar, preferencialmente de carreira. Então é essa a posição. Então hoje não adianta ficar especulando. Nós recebemos alguns vídeos essa semana pedindo para que nós deixássemos bem claro isso. Nomes agora são só especulação, aquelas pessoas que alguns até querem ajudar, outros querem tumultuar.
mas quando forem sair informações, elas serão sempre oficiais, sempre partindo do próprio comandante Moisés ou da sua área mais próxima, né, liderados aí pelo Lucas Esmeraldino, que é o presidente do PSL. Um dos grandes problemas que vai ser para o comandante Moisés relacionado aqui na nossa região é a SC 477. Numa entrevista que ele deu para o Diário Catarinense, ele falou que é contra as concessões, as privatizações, e que ele acha que tem como economizar dos recursos do governo para poder manter as rodovias estaduais, que estão quase todas elas degradadas, a nossa que talvez seja um dos casos mais extremos, né? Você identifica essa como uma grande prioridade da nossa região, Jacomel? Com certeza, com certeza. Eu tive contato imediatamente após o primeiro turno. A gente teve contato com as lideranças políticas e lideranças de setores da nossa região. Fomos convidados, fomos conversar com todas as pessoas e, Dinei, as reivindicações são as mesmas. Saúde, nosso hospital precisa de apoio, de amparo imediatamente. As questões relacionadas à gerência de saúde, mas a nossa malha viária é complicadíssima. A 477 é apenas o que está mais na vitrine hoje, né? Mas não é só essa situação. Nos contatos que fizemos com a coordenação da campanha, em nenhum momento o comandante Moisés quis se posicionar sobre essas prioridades da região. Mas eu imagino que em administrando o Estado como ele fala, cortando cargos comissionados, levando pessoas de carreira para cumprir as funções e reestruturando, que é o primeiro projeto que ele vai mandar para reestruturar a administração dentro do Estado, tenho certeza que vai sobrar dinheiro. Se parar a sangria, já é um grande passo para sobrar dinheiro. Eu já te fiz essa pergunta no Fala Cidade, no programa na 98, vou refazer essa pergunta. O comandante Moisés, ele não tem conhecimento das prioridades do Planalto Norte pelo fato de que ele trabalhou a vida toda dele em outras localidades e não teve uma carreira política, né? E certamente ele vai querer se inteirar disso. O que se pode dizer para o eleitor que votou no comandante Moisés, para aqueles que não votaram, obviamente, no sentido de como que ele vai olhar para essa região, aparentemente desconhecendo ela? Bom, é assim, Dinei. Já no primeiro turno, eu recebi alguns contatos da organização da campanha do comandante Moisés, quando ele era procurado para passar informações. Algumas emissoras de rádio, jornal. O assédio era muito menor do que agora, evidentemente, né? E até no segundo turno foi muito maior. Mas ele tinha uma preocupação de se municiar de informações. E nós passamos algumas informações superficiais para ele. Ele queria saber, olha, Jacomel, vou fazer uma entrevista numa rádio, tá? Quais seriam as demandas principais para que eu possa me municiar? Exatamente pelo fato de ele não conhecer a nossa região, não estava aqui na nossa região, o trabalho dele foi mais no litoral. Quando termina então o primeiro turno, já iniciamos os contatos com as lideranças, como eu falei anteriormente. E agora eu imagino que o caminho natural agora é reunir com essas lideranças locais e para que possa ser passado para a equipe de governo essas prioridades nossas. Nós ficaremos, evidentemente, como esse interlocutor desses contatos, mas é necessário que o nosso governador eleito e a sua equipe olhem os nossos prefeitos falando, olhem as nossas lideranças empresariais, as nossas lideranças comunitárias, olho no olho, para fazer uma administração como ele se propõe. Porque se a gente começar nesse manda recado, tem que passar tudo pelo Jacomel, não entendo que seja esse o processo correto. Entendo que nós temos que trazer ele ou a sua equipe aqui na nossa região, para que ele ouça realmente as reivindicações, e que não são tantas, mas são prioridades para isso, né? Não se pode admitir que nós tenhamos problemas de saúde como nós temos na nossa cidade. Não se pode admitir que uma pessoa, para ir de Canoinhas a Major Vieira, para ir de Canoinhas a Papanduva, seja um karma. A pessoa é preferível fazer a volta, quem sabe lá por Itaiópolis, até chegar ao cúmulo disso. Não é só aqui, Mato Grosso é a mesma coisa, a mesma situação, mas nós estamos aí tentando organizar isso, esperar que a executiva seja montado o governo em si, principalmente o primeiro escalão, e a partir daí então que nós possamos trazê-los até a nossa região
para que possa então ouvir daqueles que têm a responsabilidade de administrar o nosso município e a nossa região, quais são realmente as prioridades que nós temos. Agora, a gente, por mais reprovável que seja, a gente já viu vários governadores dando preferência, né, nas prioridades aos prefeitos do seu partido. O comandante Moisés, eu não tenho informação de que tenha algum prefeito do PSL em Santa Catarina. Se tem, são muito poucos, né? Agora, existe sim uma militância muito forte, né, dentro dos diretórios municipais, como é o caso de Canoinhas. Tem uma militância bastante forte dentro do diretório do PSL. Considerando o fato de que boa parte desses prefeitos não pertencem ao PSL, são de partidos que disputaram a eleição com o PSL, isso não vai afetar o julgamento do comandante? Olha, eu tenho a impressão e posso afirmar aí que com certeza não é esse o procedimento. Pelo menos desde o início da nossa campanha, quando ela surgiu no intuito de Santa Catarina num todo. Para não aqui pegar nenhuma frase pronta, né, mas para Santa Catarina num todo. Independente de que região, de quem seja. Cada região tem a sua prioridade. Como eu falei anteriormente, Dinei, eu fui chamado pelas lideranças políticas da nossa região para conversar. E foram colocadas essas prioridades. Com exceção de 2 prefeitos da nossa região, o prefeito de Canoinhas e o prefeito de Três Barras, que nós não fomos chamados para conversar. E eu até entendo a posição por uma questão política num primeiro momento, onde eles defendiam o candidato a governador Merizio. Nós entendemos isso, respeitamos a posição deles, porém agora terminou a eleição. Nós estamos aqui à disposição para trabalhar pela nossa região. Não só nós, mas eu imagino também que toda a equipe do governo tem que ser assim. Não existe outra maneira. Se nós queremos mudar a política, nós temos que mudar de verdade. Não é fazer uma meia mudança. Nós vamos mudar apenas, vamos acabar com a corrupção, ou pelo menos estancar a corrupção, mas vamos continuar fazendo conchavo, vamos continuar fazendo... Não é por aí o caminho, no meu entendimento. E enquanto estiver na minha palavra, é desta maneira que vai agir. Independente de partido, independente de segmento, nós estaremos juntos para prestigiar a nossa região. Aqui que nós vivemos, é aqui que nós moramos, criamos nossos filhos e pagamos nossos impostos. O diretório do PSL aqui em Canoinhas foi montado nesse ano, né? Ganhou um bom número de adeptos, ganhou uma força muito grande com as eleições, obviamente, agora. E no Facebook até o nome do grupo que apoiou o PSL, que era a Tropa Bolsonaro, mudou para o nome Direita Canoinhas. Isso significa que o PSL enxerga um governo de esquerda aqui em Canoinhas? Na verdade, assim, né? Nós temos um grupo jovem trabalhando junto com a gente. Nós recebemos muitos jovens, né? Então lá atrás, naquele primeiro momento que começa a surgir o nome do Bolsonaro, são apenas alguns adeptos, algumas pessoas. Hoje, evidentemente, nós estamos na vitrine. Existe um interesse muito grande. Esse grupo que apoiou o Bolsonaro no primeiro momento, ele é um dos grupos. Mas o sentimento que eu imagino que seja colocado, não sou eu o administrador da página, mas é que siga uma linha de direita conforme o Bolsonaro, conforme o comandante Moisés quer seguir. Não necessariamente que nós tenhamos aqui em Canoinhas um governo de esquerda colocado dessa maneira, mas o que nós gostaríamos de ter, e eu imagino que essa é a pretensão, é dar uma visibilidade maior para esse sentimento de direita, sem radicalismo, mas de direita, focado em outro tipo de ideologia, que não seja aquela ideologia de esquerda, apenas do assistencialismo, naquela maneira de pensar. Então eu imagino que essa página agora vai se dirigir com esse pensamento, mas também sem discriminar, sem radicalismo. Nós estamos procurando ser também um dos moderadores, né? Como nós temos uma juventude que é muito entusiasmada com a ideia, pode-se cometer excessos. Mas o mais importante disso é que eles vêm conversar conosco, né, Dinei? É que temos um pouco mais de vivência, né? Para que nós tenhamos, então, a ideia de que a eleição terminou, nós somos um só povo, um só país e uma só direção. A discussão tem que ficar sempre no âmbito das ideias e dos projetos. Mas isso também é um indício de que o PSL estará na disputa pelo Executivo Municipal em 2020? Candidaturas se constroem, né? Nós temos recebido muitos pedidos, mas muitos pedidos mesmo de pessoas que querem se filiar no PSL. Ótimo, são bem-vindas,
nós vamos realmente formar um partido muito grande na nossa cidade e também na nossa região. Porém, o que eu tenho colocado para essas pessoas que nos procuram, não venha para o PSL nesse momento para ser candidato. Venha para o PSL para trabalhar pelo PSL, por Canoinhas, pela região e pelo estado. Porém, as candidaturas vão se construir, né, Ednei? Então, no período de 2 anos, nós teremos nomes surgindo para disputar todos os cargos eletivos que nós tivermos. Se vamos fazer isso, será a consequência do trabalho, primeiro, do Jair Bolsonaro em Brasília, segundo, comandante Moisés e a sua equipe, e o nosso trabalho aqui. Independente que nós tenhamos ou não tenhamos nenhuma posição de destaque em termos políticos na região, nós estaremos trabalhando da mesma maneira como nós trabalhamos na campanha de Jair Bolsonaro e comandante Moisés. Com humildade, com tranquilidade, com respeito às pessoas. E os nomes com certeza vão surgir. Mas o pedido é esse, né, Ednei? Não venha para o PSL para ser candidato. Não é isso que nós queremos. Se você vai ser candidato ou não vai ser candidato, é o tempo e o teu trabalho que vai te dar esse direito de disputar o voto do eleitor de Canoinhas e da região. Ok. Conversei hoje então aqui na coluna com o Etel Jacomel, presidente do PSL em Canoinhas, a respeito do processo de sucessão a partir das eleições de 2018. Obrigado, Jacomel. Obrigado, um abraço a todos, nós continuamos à disposição de cada um de vocês, nos procurem, vamos continuar conversando, vamos fazer política, não vamos fazer politicagem, mas a política é a arte da conversa, da discussão, de aceitar o diferente. Um abraço a todos, muito obrigado, Ednei, estamos à disposição. Até mais.